Bem, pessoal do Viver Junto, eu sou Fabiano Mazeu. E eu sou a Denise Garceroni e hoje a gente está no nosso 4º dia de viagem, passando aqui por Ouro Preto. Roda a vinheta. Nesse nosso 4º dia de viagem, a gente está aqui em Ouro Preto e tem muita coisa, muita aventura vindo por aí. A gente foi visitar uma mina que está desativada, mas que você consegue entrar, desce de carrinho, parece filme do Indiana Jones. A mina da passagem. Tem também um almoço delicioso, passeio que a gente fez aí pelo centro da cidade e muitas outras coisas. Mas antes de começar a mostrar tudo, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para aproveitar para se inscrever agora, corre, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Se curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal e ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse por esse tema. Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou quiser contar alguma curiosidade aqui da região, coloca aí nos comentários que a gente vai responder. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada como é que foi o nosso dia. Nós estamos aqui na igreja, uma das mais altas aqui de Ouro Preto, a São Francisco de Paula, mas está fechada e está bem mal conservada. Tá fechada porque é segunda-feira e segunda-feira é o dia que normalmente os lugares fecham. A gente já sabia disso quando veio pra cá. é uma pena que ela esteja mal conservada, né? Pelo menos essa parte externa aqui. E ainda piora a situação porque as pessoas não colaboram, né? E escrevem aí seus nomes na fachada da igreja, né? Tá gostoso aí? Eu tô escrevendo um comentário num post. A gente está chegando quase em Mariana. A mina da passagem é uma mina de ouro. Foram tiradas mais de 35 toneladas de ouro aqui. É uma mina industrial. Ela é grande. E é a que é menos claustrofóbica de visitar. Então tem um trenzinho que vai, um trolley que leva você a 120 metros de profundidade. E bem interessante, vamos ver como vai ser. E sem os trocadilhos infames da Denise, por favor. Mina, seus cabelos é da... Ó o Fabiano animado. O que você já viu ali? Carro velho. Ali é carro velho, não é carro antigo, é carro velho. Tem uma areia ali, uma alface. A separação por densidade. O ouro é mais pesado, ele sempre vai se concentrar no chão. Você fazendo a demonstração e não teve nem um pouquinho de ouro aí. Até hoje não consegui pegar. Ai, mas que dó, hein? Coitadinha. Ó. E o ouro não brilha, tá? Fica no fundo. Fica no fundo. Ele é fosco. Eu pensei que já tinha um anelzinho. Quem dera. Isso aqui que tá brilhando é pirita com minério de ferro, tá?
Ainda tem isso nos rios, só que lá eles encontram pedras preciosas. E tem muita pedra preciosa ainda por aqui? Quando chove, desce o cascalho das montanhas, eu já ouvi dizer que encontra mais a turmalina. Agosto do ano passado encontraram uma turmalina rosa. Que bacana, puxa. Eu queria ter ficado com a bateria da Ruth. Eu devia ter ficado. Vamos aqui no sol pra vocês verem. Aqui, ó. Tá bom. Tá. Nada. Nossa, olha. Isso aqui, ó. 0,000. Isso é ouro? Nossa. Daí joga mercúrio ou funde, né? Faz as finitas, barras. E o mercúrio fica pra gente. Então a mirada desce mais 630 metros e tem mais 240 metros de profundidade. Nós estamos no terceiro nível da mina, 2 níveis acima da gente, e passa um rio também acima da gente. Por isso que é úmido, mas pelo menos a cada 30 metros que descemos aumentou 1 grau, por isso não é frio. Os 240 metros de profundidade são 6 níveis, ele está alagado e lá tem tudo. Bota, trilho, carrinho, escada, tudo que não deu tempo de tirar. E alagou porque eles atingiram o lençol freático. Certo? 8 quilômetros caminhando, aqui 4 quilômetros sem Mariana, lá no centro histórico, sentido do lago 8 quilômetros em Ouro Preto. Por isso ela tem esse nome de Mina da Passagem. Tá bom? E essa mina também foi descoberta em 1719 pelos portugueses. Eles tinham uma dívida com a Inglaterra, cedendo para eles em 1827. Os trabalhadores aqui foram franceses, italianos, espanhóis. Cavaram 12 quilômetros quadrados, 30 quilômetros lineares. Eles extraíam 72 gramas de ouro por tonelada de rocha e deixou um registro que levou 35 toneladas de ouro. Então aí o pessoal deduz que levou umas 150, 200 toneladas. O ouro verdadeiro se concentra no quartzo branco. Por nome, temos a cidade Ouro Preto, temos a Ouro Branco e aqui brilha a Pirita. Talvez vocês conheçam a história de Ouro Preto. Conhece? Tem, chamava Vila Rica, tem o rio, então os bandeirantes, quando eles estavam no rio garimpando, sempre que chove, desce o cascalho das montanhas, tipo quinta-feira passada, o pessoal já estava lá garimpando. E eles acham mais a pedra preciosa. Então, nesse ano aí, de 1600 e pouco, 1700, eles acharam uma pepita preta com ouro. Daí batizaram como Ouro Preto. Assim como o branco da beleza. Ainda tem ouro, mas não compensa porque tem 8 gramas por tonelada. Ardósia e mármore eles usavam nos moldes dos túmulos. Agora, minério de ferro, mica, prata e turmalina jogavam fora. Aproveitavam isso aqui, ó. Essa rocha é o próprio veneno de matar-rato. Lá em cima, atrás de uns carros antigos, tem a fábrica de arsênico. Então eles extraíam para isso também. Quem mergulha assim no termo usa 2 roupas e cada dia é um pouco diferente.
água chega a ser um pouco tóxica, não é? Um pouco, na verdade, chega a ser tóxica. Então eles usam duas roupas, se não usar duas roupas dá uma alergia. Segundo eles, quem é desanimado de água, nessa profundidade, uma vez de carreira, não mata. Agora, mata como eles faziam na época, as mulheres. Tem a história lá na França, eles levaram para lá e as mulheres usavam contra eles, na comida, na bebida, e morriam lentamente, como se fosse morte natural. A mina é cavada descendo, acompanhando o veio da rocha branca. Quando afinava, eles tinham que dinamitar, descer uns 15 metros, seguir as laterais e deixar os pilares para sustentação. Por isso que não teve registro com desabamento. Essas pedras aqui, faz uns 3 meses que ela está aqui, porque aqui embaixo é feito concerto musical. Então estava danificando os instrumentos, o piano, as cadeiras de madeira, que era muito barro, né? Estava andando. Só por isso que ela está aqui. E os concertos musicais que são feitos aqui é feriado, quando a orquestra de Ouro Preto convidada para apresentar lá e apresenta aqui embaixo. E a mina continua particular, onde ela pertence a uma família Rodrigues natural do Rio. Eles herdaram em 72 da família Guimarães. Ambas famílias exploraram, mas não sabemos o quanto tiraram. Deduzimos que pouco, porque só esse ano a grama aumentou para R$150. Antes talvez estava 30, 50. Aqui vai para a Mariana. Tá com um portão. Temos 7 entradas. Nas 7 entradas tem trilhos. Por isso eles não se perdiam. Hoje, se for o caso, a gente seguia o pessoal da geologia. Vai pelo trilho. Se sair do trilho, fica perdido, porque é tudo igual. Sim. Do jeito que vocês estão vendo aqui em cima, é a mesma coisa dos mergulhadores ali embaixo. Com a ajuda da lanterna, eles têm uma visibilidade de 50 metros, a água bem cristalina, vocês vão ver lá na frente. Tirando pedra, lá tem bota, trilho, carrinho, ponte, escada, tudo que não dá tempo de tirar. O último acidente aqui, em 1936, registraram nesse terceiro nível 40 e poucas pessoas. Então eles foram surpreendidos com uma enchente, não dá pra ouvir nada, né? Morreram todos. Hoje tem desvios, hoje ela já cai no rio. E foi a última tromba d'água que deu na cidade de Ouro Preto. Esse trilho é original e é debaixo das duas cidades. Só para trazer as rochas. Temos também a Santa Bárbara, que é protetora dos mineradores e das profissões perigosas. Em Candomblé, ela é conhecida como Inhaçã. Dependendo do que ela ganha, porque ela é deusa da verdade, nós temos que tirar daqui, tipo batom. Os turistas, eles, os mais educados na verdade, eles usam batom puxado, Santa Bárbara, enfim. E a Santa Bárbara original, que era um pouco menor, era o santo do Paulo, alguém também levou emprestada faz uns 3 meses. E essa daqui também, só para não perder o costume deles, né? Se a mina tivesse em atividade, como qualquer outra mina, ela estaria na entrada, como na tradição, para garantir a volta deles. O mergulho mais fundo de 84 metros, o mais extenso de 2 quilômetros, sentido Mariana ou Ouro Preto. Essa profundidade é com a ajuda de uma caixa d'água de 1000 litros. Ela está do lado ao contrário, a 50 metros abaixo. Eles entram, tira a máscara, faz a descompressão, depois desce mais 32, 30 metros e depois volta do ponto de partida que vocês vão ver aqui na frente. Então, com a ajuda dela, eles ficam umas 3 horas e 20. Sem caixa d'água, só de cilindro, 1 hora e 45, por aí. É só para esporte. Essa parte de mergulho é uma área alugada por uma empresa de BH. Eles vêm a partir de quinta. Segunda, terça e quarta é quando tem mergulhadores de mar que quer fazer o batismo. Então, isso. Aqui é o ponto de ida e o ponto de volta dos mergulhadores. O único lugar que tem a cabeça fora da água, antes de chegar na caixa d'água, é aqui que se inicia 1,5 metro e onde vai descer. Pode passar por aqui, ó. Cuidado para não escorregar e cuidado com a cabeça nas pedras. Ô, velho.
parece que aquela água, aquilo lá atrás é água, tá, gente? Não parece que ela está subindo e nem que ela está saindo, mas está. Muito pouco, mas está. É uma água que seca mais rápido quando a gente toma, quando a gente mergulha. Depois fica, tipo, pulando. Eles falam que é por causa do cobre e minério de ferro. Se vocês estiverem vindo de Ouro Preto, a 100 metros antes de entrar na recepção, passar em cima de uma ponte. Sim. Então nós estamos ali de baixo. Que legal. E aí, Fá? Molhada. Temperatura Fresquinha. fresquinha. Não é gelada, não. Sim, a garota rosa. Você tá... Vai. vai garantir? É, realmente, ela parece que seca rápido e fica meio melada. Infelizmente, algumas são liberadas. Tá verde. Fica aí. E aí, Dedé? Sensacional, olha a cor dessa água. Aqui atrás. Volta aqui. É uma água, tá? É um lago aqui, cheio de minerais, metais pesados. E aí a cor, a moça falou que varia, inclusive pela qualidade aí da câmera. Pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarelo. Nossa, tá aí, sei lá. Que isso, pá, azul, né? Nós estamos a 315 metros e 120 metros de profundidade nós entramos. E a mina, ela vai até Ouro Preto e até Mariana. Tem saídas dos dois lados. Que só podem ser usadas pelos geólogos, né? Esse trecho é um trecho só que é de visitação. E se quisesse, a gente podia ter vindo de biquíni e de maiô e poder ter nadado. Dava pra ter nadado. E a água é fresquinha. Não é gelada, não. Não é, não. Onde nós estamos? Primeiro banquinho. Tem nada na frente da segurança. Então vamos lá. Nossa, vai demonstrando. Agora é subidão. Uma luz do fim do túnel. Ai, pingou uma meleca na minha cabeça. E aí, Dedé? Emoção? E aí, Dedé, o que você achou? Muito legal, muito divertido. Fiquei com medo agora na subida, porque a criatura me colocou no primeiro banquinho, né? E não tinha nada para me segurar. E eu sou medrosa mesmo. Mas é um passeio que vale muito a pena. A Bárbara, que foi a nossa guia, ela foi incrível. Ela deu várias explicações que vocês viram aí. É um passeio que a gente recomenda, tá? Ele custa para adulto R$ 76. E é isso que mantém, né, essa atração turística aqui, porque a mina não é mais explorada. Não compensa, né, pelos valores que você consegue extrair, o trabalho, enfim. Então a exploração é turística E mesmo. assim, o bom é que ela não é nem um pouco claustrofóbica e quem tem problema de espaço
essa mina que a gente recomenda porque ela foi a única mina industrial aqui da região. O resto foram minas de escravos, tudo, em que morreu muita gente, então a energia deve ser muito pesada e o espaço é muito apertado. A Bárbara estava me contando que essas minas de escravos, os meninos com 10, 12 anos, eles eram castrados, né, para que eles não crescessem, para que continuassem ali trabalhando na mina. Então, imagina, são locais assim que alguns lugares precisa passar engatinhando, que ela estava falando, né? E a gente optou por não fazer esse passeio, mas também se você não tem problema com isso, é uma opção aqui na região. A única alerta que eu faço a respeito do passeio, pessoas que têm algum problema de mobilidade podem ter um pouco de dificuldade para se acomodar no carrinho e lá embaixo para se deslocar, porque o chão é de pedra, escorrega. Eu recomendo sapatos que você sabe que não escorregam, porque o lugar é bem úmido e tem muito lugar que escorrega mesmo. Valeu, pessoal, vamos embora. A feira de artesanato de pedra-sabão é visita obrigatória para quem vai a Ouro Preto. Lá você vai encontrar peças lindas. Está localizada no Largo do Coimbra. Nosso artesão predileto chama-se Luiz. Tem um traço fino, delicado e é super atencioso. Pronto. Resolveu, viu? Então, a gente está no restaurante Conto de Réis, de comida típica mineira. Uma delícia, ele é self-service. Abre todos os dias. Mostra aqui teu prato. Vou explicar umas coisas. Hoje é a estreia da Denise para comer isso aqui, ó. Ora Pronópolis. Eu nunca tinha comido. Então, eu tenho um professor que é aqui de Minas, ele mora em São Paulo, mas aqui de Minas. Ele sempre fala, o Luzimar, né? Foi meu orientador. Sempre fala de Ora Pronópolis e eu nunca tinha comido. E precisava experimentar. E é uma delícia, adorei. E outra coisa é isso aqui, pastelzinho de angu. Pastel de angu, que eu também não tinha provado, também gostei. Esse aqui já é o repeteco. Legal aqui o preço fixo. Vocês vão ver o buffet, R$50, com direito à sobremesa e a cachaçinha. Então, vale a pena, é uma opção boa. Só eu vi alguém reclamando que não tinha leitão. Mas é um detalhe pequeno, eu acho que vale a pena, a comida é muito boa. E o legal é que abre nas segundas-feiras, que a gente não tem problema de... Não é todo o restaurante que está aberto aqui. E aí, Fafá? Tristeza. Esse é o problema da comida mineira. A tristeza. O que você está comendo agora? Conezinhos com doce de leite. Só isso eu como de sobremesa. Você, olha, mostra aí. É segundo prato. Não. Agora eu me servi de verdade. Primeiro eu peguei uma colherzinha pequena de cada doce, que era pra saber o que eu ia provar, né? O que eu ia comer.
Olha só, nessa casa viveu o poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga durante 6 anos. Fala. Então, pessoal, hoje no jantar a gente veio conhecer o Escada Abaixo, que é um bar, cozinha, que é do mesmo donos do Passo, que a gente foi ontem. E segundo o TripAdvisor, é considerado o terceiro melhor restaurante daqui de Ouro Preto. E a gente gostou muito. A gente optou por fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz, tomar um drink. A gente está tomando um aperolado, que chama esse drink que eu estou tomando, e a Denise está tomando a caipirinha de cachaça daqui mineira e amora. E a gente pediu umas comidinhas, umas coisinhas leves, depois de ter comido que nem uns reis no almoço. Leve é relativo. É relativo, né? Leve, comparando com o que a gente almoçou. Mas tá dando pra gente curtir aqui. O lugar é gostoso, desconfortável, o atendimento é bom. E vou comer mais um pouquinho aqui, porque eu tô com fome ainda. Valeu, pessoal. Nós adoramos esse quarto dia, todas essas aventuras, a mina. Vocês viram que coisa impressionante? O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários, conta pra gente. Já passou por uma experiência como essa de Indiana Jones? Foi divertido, o dia foi legal, mas é hora de dar tchau aqui de Ouro Preto. A gente vai dormir aqui ainda, mas amanhã voltar pra casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que a gente publicar por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal e ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse aqui pela região. Se ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, coloca aí embaixo nos comentários que a gente vai responder. Um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem. Deu várias explicações que vocês viram aí no vídeo. Eu só... Você podia olhar para a câmera? É que eu fui olhar mais. Vou ter que começar de novo. Estou falando, está assim, ó.